Oi, essa deve ser a quinta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, mas ao contrário das outras vezes que eu tentei gravar, eu não vou começar reclamando, só vou começar. Espero que todos estejam bem. E a essa altura do campeonato, eu acho que eu já comecei a nova era no meu Instagram. Então, não preciso mais fazer tanto suspense aqui com vocês sobre Flash Fama, meu novo livro sáfico. E eu tô aqui hoje para falar um pouco do meu processo criativo no decorrer dessa história que é tão importante para mim. Como eu falei no primeiro vídeo do ano, seria uma história diferente porque quando eu escrevi Ores Cinzas, eu já tinha noção de que não seria algo comerciável. Era muito um desabafo, muito algo que saiu do meu peito e que eu precisava colocar para fora. E com Flash e Fama eu já vejo uma abertura maior. Eu acho que com Flash e Fama seria realmente um debut, uma forma de não se me tornar um best-seller, mas conquistar uma comunidade. E é realmente isso que eu quero. Eu quero leitores surtando pelo que eu escrevi, pelas emoções que eu descrevi, pelas personagens que eu criei e o que elas me contaram, porque às vezes acontecem umas coisas tão que eu fico pensando, será que isso realmente saiu da minha cabeça? E eu tenho um agradecimento imenso ao pessoal do Catarse. Como sempre, esse vídeo está saindo primeiro lá para os assinantes, para dizer que as primeiras ilustres de Flash e Fama foram conquistadas com o apoio de vocês. Então, muito obrigada. Se você não conhece o Catarse, dá umas olhadinhas no link aqui embaixo, dá uma olhadinha no meu Instagram também, que vai estar tudo muito bem explicadinho por lá. Mas agora vamos para o que interessa, que foi o meu processo criativo. Eu acho que eu já vi muitos vídeos falando sobre o processo criativo, falando sobre fazer a jornada do herói, uma estrutura de 3 atos, essas coisas muito clichês. Quando na realidade, pelo menos o meu processo de escrita e de criação é algo muito vivo, sabe? Não tão regradinho. Então, quando ele não quer acontecer, ele não acontece. Enquanto eu gravo esse vídeo, eu tô na reta final da escrita do livro. Eu já sei tudo o que vai acontecer. Eu já sei como vai acontecer. Eu só tenho que sentar e escrever. Só que essa é a parte mais complicada. Não é a elaboração, não é a criação de personagem, ambientação, estrutura, gramática, não. Para mim, o mais difícil é o sentar e o escrever. Porque eu sou a maior carrasca de mim mesma. Então, qualquer coisa que for motivo para eu me criticar, eu tô lá me criticando. Por isso que eu digo, não importa o que qualquer pessoa fale de mim. Eu já pensei 1000 vezes pior. Mas não quero jogar a gente para baixo. Flash Fama surgiu ano passado, muito perto do aniversário de 1 ano da minha sobrinha. E eu tinha baixado alguns filmes para assistir na viagem, porque a gente não mora na mesma cidade. E aí, entre um desses filmes estava um lugar chamado Notting Hill. E fazia muito tempo que eu não via esse filme. Eu tava numa fase muito apaixonada pelo Hugh Grant. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Mas esse galãozinho dos anos 90 aqui. E aí eu tinha assistido o Diário de Bridget Jones, Quatro Casamentos e um Funeral. E eu ia reassistir um lugar chamado Nothing Hill. E eu amei. E eu fiquei pensando, nossa, essa dinâmica, tipo, de relacionamento que é uma pessoa famosa e uma Ru é uma coisa interessante. E quando eu estava voltando pro Rio, que é onde eu moro, eu tinha baixado um outro filme, da Disney dessa vez, que é Starstruck, Meu Namorado é uma Super Estrela. Acho que esse foi um dos filmes que, assim, abriu portas para as fanfics. Porque a Jessica Olsen, não, não é Olsen, é Olsen, não sei, não é o sobrenome dela, mas a Jessica, que é a protagonista do filme,
Ela é todo aquele estereótipo de fanfic de 2016, de SN, menina diferente das outras e tal. E, cara, de novo, aquela dinâmica Famous and Who. E eu fiquei assim, vejo um potencial. E se isso fosse sáfico? E se fosse uma cantora não assumida e uma outra pessoa? E aí surgiram as minhas protagonistas, que agora vocês já sabem quem são, que é Dalila, eu sei, nome meio gringo, e Jade. Mas, tipo assim, é porque eu pesquisei muito significado de nome antes de dar esses nomes pra elas. Eu pensei até em nomes mais nacionais, porque, tipo assim, eu não gosto muito de, é um livro nacional e o nome da personagem é Scarlett. Uma parada que pesa muito. A Dalila é porque eu queria que o apelido dela fosse Lila, mas eu quase dei o nome dela de Daniela. A Jade é explicado no livro porque o nome dela é Jade, porque é um nome composto, não é só Jade. E a Jade tem uma irmã. Eu não lembro se eu podia estar falando isso, porque eu não sei se já saiu o post falando da contextualização. Então, vou deixar abaixo. E a Jade é uma fotógrafa. E ela vai ter a primeira exposição dela lá em São Paulo. Ela é uma menina super pé no chão. A menina não, uma mulher. Ela tem 27 anos. Super pé no chão. É certo pelo certo. É toda aquela música do Racionais, não, do Emicida. De que, irmão, você é o único representante do seu sonho na face da Terra. E ela vive por essa música, basicamente, e pela irmã dela, que veio fazer o vestibular na UERJ, e aí começa eu tomando muitas licenças poéticas. Eu já fiz o vestibular da UERJ, mas foi há muito tempo atrás, e eu não quis pesquisar porque eu fiquei. Não era uma preguiça, mas só que eu já sabia que rumo eu queria a história ia tomar e como que ela iria acontecer. Então, eu fiz o exame de qualificação, e tipo assim, como se fosse num pós-pandêmico, que foi só uma prova, agora são duas de novo, mas isso são muitos detalhezinhos que não fazem tanta diferença assim pra história. E aí, como a irmã caçula da Jade vai fazer essa prova da UERJ e ela nunca veio pro Rio de Janeiro, a Jade se oferece pra vir junto, até porque ela precisa desopilar um pouco, porque ela tava muito tensa com a exposição dela. Não julgo. E aí, aqui, ela conhece de uma maneira extremamente inusitada a Dalila, ou Lila Lima, de quem a sua irmã caçula é extremamente fã. A Lila é uma cantora. Eu me diverti bastante no processo de escrever as músicas que a Dalila canta. Sim, temos trechos das músicas da Dalila no livro. Não, eu não sou uma compositora. Eu não entendo nada de estrutura musical, de instrumentos, de nada disso. Mas eu sei uma coisa ou outra de poesia, métrica, rima e, tipo, fiz como se fossem ser poemas cantados. Não sei se vai ficar muito bem, não sei se é lírico, porque não sou especialista e também consultar um especialista ia ser meio complicado, né? E aí eu simplesmente moldei letras, criei cenários, faço referência a muitos artistas, desde Ana Carolina, Carol Biazin, Os Garotinhos, Lineker. Então, é uma história muito rica culturalmente, mas isso é na minha opinião, né? E eu posso estar ou não puxando um pouquinho de sardinha pro meu lado. E eu tô muito feliz, muito, muito feliz. Porque tem muito de mim nesses personagens. Em Ouro e Cinzas tinha muito também de mim no Antônio e no Gabriel, não tanto na Clarissa. Tinha mais de mim no Gabriel mesmo, que é meu personagem favorito, que eu mais amei escrever. Só que dessa vez eu amei escrever todos os personagens, todos, todos, todos. E eu deixei parte de mim neles todos, em que eu vou conseguir falar melhor sobre o que é o que e quando e onde, quando o livro lançar. Mas eu acho que é isso. Muito, muito obrigada a todo mundo que está acompanhando essa saga. Eu quero agradecer
a edição, Bia, maravilhosa. Eu quero agradecer a quem tá fazendo diagramação, capa, quem tá fazendo as ilustrações, quem fez leitura beta pra mim. Tipo assim, tá um trabalho surreal e é aquela parada que eu falei, que é a arte sendo feita e eu não pedi pra ninguém baratear preço, para fazer de graça, pra trocar parceria, nem nada do tipo. Eu vou estar deixando aqui os arrobas de toda essa galera incrível que trabalhou comigo. Em especial nas ilustrações, na capa, na edição, que é a Bia. Ela vai colocar também o arroba dela aqui, porque ela também é book girl. Porque eu acho que a gente tem que apoiar essa galera de todas as formas possíveis. Então acho que é isso. Beijo. A gente se vê por aí.